A batalha silenciosa. Como vencer o medo de falar sobre sua fé. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, 11 e 12. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos de volta ao Ecos do Leão. Hoje vamos confrontar um dos gigantes que nos impede de viver uma fé plena e impactante: o medo de testemunhar. Para muitos de nós, a ideia de compartilhar a nossa fé com um colega de trabalho, um amigo ou um familiar pode gerar uma ansiedade paralisante. As vozes da dúvida ecoam em nossa mente. E se eles rirem de mim? E se eu não souber responder? E se isso prejudicar meu relacionamento com eles? A verdade é que o medo de sermos rejeitados ou mal interpretados é uma barreira poderosa que nos silencia. No entanto, o versículo de hoje, tirado do Sermão da Montanha, nos convida a mudar radicalmente a nossa perspectiva. Jesus não nos promete um caminho fácil, mas nos oferece uma promessa que transforma o medo em alegria. Já se pegou desviando o olhar, mudando de assunto ou até inventando uma desculpa para não falar da sua fé? Conheço bem essa sensação. Lembro-me claramente de uma ocasião em que estava em um evento social e a conversa naturalmente derivou para questões de espiritualidade. Senti um calafrio na espinha, minhas mãos suavam e um nó se formava na garganta. Por quê? Para alguém que acredita tão firmemente, compartilhar essa crença pode ser tão paralisante. Esse silêncio não é exclusivo meu, nem seu. É um fenômeno vasto, uma dificuldade que muitos cristãos enfrentam quando confrontados com a oportunidade de revelar a sua fé. É um adversário invisível, um gigante que nos impede de expressar aquilo que mais valorizamos. O medo de falar sobre a fé é uma barreira sutil, mas poderosa, que se ergue entre a nossa convicção interior e a ação de transmiti-la ao mundo. Esse temor impede que histórias de transformação sejam contadas, que vidas sejam tocadas e que a luz de esperança seja vista em meio à escuridão. Muitos de nós preferimos o conforto do anonimato espiritual, temendo a reação alheia, a incompreensão ou até mesmo o julgamento. Mas e se houvesse uma maneira de confrontar esse gigante e silenciá-lo? E se pudéssemos transformar essa hesitação em um poderoso testemunho? Este é o momento de reconhecer esse desafio e decidir superá-lo. Para iniciar essa jornada de coragem e expressão, convido você a declarar em voz alta e a comentar agora mesmo: com a força de Cristo, minha fé se torna testemunho vivo. Deixe que estas palavras ressoem, tornando-se um compromisso e uma fonte de poder para os próximos passos que daremos juntos. A transição da introspecção para a ação de compartilhar a fé exige que examinemos o que exatamente nos amedronta. Não se trata apenas de timidez. Há camadas mais profundas de receio que nos inibem. Talvez seja o receio da rejeição, a ideia de que seremos vistos como estranhos, fanáticos ou simplesmente inconvenientes. Há o receio da zombaria, de que nossas crenças se tornem motivo de chacota, seja em uma roda de amigos ou em um ambiente profissional. Outros temem a incompreensão. O sentimento de que, por mais que tentemos explicar, a mensagem não será absorvida ou até será deturpada. E para muitos, a maior angústia reside na possibilidade de perder relacionamentos valiosos, de que amigos e familiares se afastem por não concordarem com aquilo que consideramos essencial. Por trás desses receios externos, existe um emaranhado de emoções internas. Há a vergonha, o peso de sentir que a sua fé é algo a ser escondido. A insegurança sussurra dúvidas sobre a própria capacidade de expressar-se com clareza ou responder a questionamentos. E a ansiedade, essa companheira constante,
gera preocupação excessiva com o que pode acontecer depois de falarmos. É importante reconhecer que esses sentimentos são reais e válidos. Não há vergonha em senti-los. Eu mesmo, confesso, já me vi ensaiando frases na frente do espelho, imaginando cada possível réplica e, no fim, optando pelo silêncio. Lembro-me de uma vez que me preparei tanto para uma conversa sobre fé que, quando a oportunidade surgiu, minhas pernas tremeram tanto que mal consegui ficar de pé e acabei mudando de assunto para o tempo. Sim, o tempo é um processo e até mesmo aqueles que parecem mais ousados já sentiram esse receio. Mas validar esses sentimentos é o primeiro passo para confrontá-los e, eventualmente, superá-los. Compreender nossos receios é vital, mas para superá-los, precisamos de uma nova lente, uma perspectiva que transcenda o medo. Essa nova visão é encontrada nas palavras atemporais de Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. À primeira vista, pode parecer paradoxal. Bem-aventurados em meio a injúrias e perseguições? A palavra grega original para bem-aventurados é makarios, que não significa apenas feliz de forma superficial. Ela denota uma condição de profunda alegria interior, um estado de satisfação plena, uma bênção concedida por Deus, independentemente das circunstâncias externas. É uma felicidade que reside na conformidade com a vontade divina, mesmo quando isso acarreta sofrimento. A promessa aqui é de que quando passamos por desafios por causa da nossa convicção, somos verdadeiramente abençoados. E a razão para essa alegria? Um grande galardão nos céus. Não se trata apenas de uma recompensa futura. As recompensas de superar o medo e partilhar a fé começam aqui e agora. Existe a paz que ultrapassa qualquer compreensão, a liberdade de ser autêntico em sua crença, o privilégio de ser um instrumento na vida de alguém e a satisfação de viver com propósito. Imagine a leveza de um coração que não está mais acrefogado pelo silêncio, mas liberto para expressar a verdade que encontrou. Essa é uma recompensa terrena, mas a promessa se estende à eternidade. Uma recompensa que nenhuma riqueza material pode comprar. Uma honra imensurável na presença divina. A perseguição e a oposição não são sinais de fracasso, mas sim de que estamos no caminho certo, seguindo os passos daqueles que nos precederam, como os profetas e apóstolos. Essa é a perspectiva invertida. O que o mundo vê como perda ou sofrimento, Deus vê como um caminho para a bem-aventurança e para um galardão glorioso. É uma mensagem de encorajamento profundo para todos nós que, de alguma forma, hesitamos em erguer a voz. A compreensão de que somos abençoados, mesmo diante da oposição, nos convida a observar aqueles que nos precederam, figuras que, impulsionadas pela fé, não recuaram frente ao desafio. A história está repleta de exemplos inspiradores, desde os tempos bíblicos até os dias atuais, de indivíduos que se levantaram para manifestar suas convicções, mesmo quando o ambiente era hostil. Recordamos a ousadia de Daniel, que manteve sua devoção pública apesar da ameaça dos leões. A firmeza de Estevão, que antes de ser martirizado, proferiu um sermão poderoso. E a transformação de Pedro e Paulo, que de medrosos se tornaram pilares da proclamação cristã, enfrentando prisões e perseguições sem esmorecer. Contudo, a coragem não é exclusiva de grandes nomes ou de eventos grandiosos. Ela se manifesta frequentemente em ações simples e cotidianas por pessoas como nós. Pensemos na vizinha que, com doçura e consistência, compartilha a esperança que a sustenta, ou no colega de trabalho que, em meio a um ambiente cético, vive sua fé com integridade e responde a questionamentos com paciência e clareza.
Há a senhora que, em um hospital, simplesmente oferece uma oração por um desconhecido. E o jovem que, em sua rede social, posta uma mensagem de fé sem se importar com a opinião alheia. São essas as histórias, menos conhecidas talvez, mas igualmente potentes, que revelam a verdadeira face da audácia. Essas pessoas comuns, como você e eu, superaram a apreensão inicial. Não porque não sentiram receio, mas porque entenderam que a importância da mensagem superava o próprio temor. Suas vidas se tornaram faróis para outros, não por grandes discursos, mas por pequenos atos de fé expressa. Elas aprenderam que, com o apoio divino e a convicção do coração, o medo de testemunhar pode ser transformado em um meio de impactar positivamente o mundo ao redor. Um indivíduo por vez, um diálogo por vez. Os exemplos de coragem que observamos, tanto em figuras históricas quanto em pessoas do nosso dia a dia, nos levam a uma pergunta fundamental. O que lhes dava tamanha segurança para expressar suas convicções? A resposta está em um alicerce sólido, o conhecimento da própria fé. Para manifestar a sua crença com convicção e responder aos questionamentos que possam surgir, é essencial ter uma base firme. Não se trata de ter todas as respostas, mas de compreender os fundamentos daquilo em que acreditamos e por que acreditamos. Este conhecimento funciona como uma armadura, protegendo-nos da insegurança e equipando-nos para dialogar. Sem ele, a hesitação pode se agravar. Com ele, a confiança floresce. Por isso, incentivo você a buscar o estudo da Bíblia e dos princípios teológicos. Inicie um plano de leitura bíblica, focando em livros que abordam a essência da sua crença. Explore leituras devocionais que oferecem meditações diárias e aprofunde-se em estudos temáticos sobre aspectos específicos da fé, como a natureza de Deus, a pessoa de Cristo ou o propósito da vida. Para auxiliar nesse processo, há uma infinidade de recursos acessíveis. Considere investir em bons livros de teologia sistemática ou apologética, que explicam a fé de maneira estruturada e ajudam a defender seus pilares. Existem diversos sites confiáveis e plataformas online que oferecem cursos introdutórios sobre teologia e história do cristianismo, muitos deles gratuitos. Podcasts e canais no YouTube de pregadores e teólogos respeitados também são ótimas fontes para expandir sua compreensão. Ao se dedicar a esse aprendizado contínuo, você fortalecerá sua mente e seu espírito, tornando-se mais preparado para partilhar a verdade que habita em você, não apenas com palavras, mas com a convicção que brota de um saber aprofundado. Além do conhecimento, há uma fonte inesgotável de força disponível para cada um de nós: a oração. Após compreendermos as bases da nossa crença, o próximo passo crucial é buscar, através da comunicação com o divino, a coragem e a sabedoria necessárias para compartilhar a nossa fé. A oração não é um mero ritual. É um elo poderoso que nos conecta diretamente àquele que nos capacita para qualquer desafio. É por meio dela que transformamos a nossa apreensão em audácia e a nossa incerteza em clareza. Para superar a hesitação em testificar, podemos direcionar nossas súplicas de maneiras muito específicas. Comece pedindo ousadia. Por exemplo, Deus, preenche-me com um espírito de ousadia, que eu não hesite em expressar tua verdade, mas que fale com coragem e amor. Peça também sabedoria e discernimento para saber quando e como abordar as pessoas. Uma oração como: Pai, concede-me sabedoria para identificar as oportunidades e as palavras certas para cada coração, que eu seja um instrumento de tua graça. É fundamental orar por oportunidades de partilhar a sua convicção. Você pode dizer: Senhor, abre portas para que eu possa falar sobre tua bondade e tua salvação a quem precisa ouvir, e prepara os corações para receberem a mensagem. E não se esqueça de orar por amor. Peça:
Enche meu coração com teu amor pelos outros, que meu testemunho não seja de julgamento, mas de compaixão e acolhimento, refletindo tua natureza. A oração é o lugar onde depositamos nossos temores e de onde extraímos a força sobrenatural. Ela nos alinha com o propósito divino e nos lembra que não estamos sós nesta tarefa. Ao orar com constância e fé, percebemos que não é a nossa força que prevalece, mas a força daquele que nos ouve e nos responde, capacitando-nos para cada passo. E aqui está a continuação do roteiro, com os capítulos 7, 8 e 9, seguindo as diretrizes e a contagem de palavras especificadas. Após nos fortalecermos pela oração e pelo conhecimento, a ferramenta mais poderosa que possuímos é a nossa própria história. O testemunho pessoal transcende argumentos e doutrinas. Ele fala diretamente ao coração, pois é a experiência viva da transformação que o divino operou em nós. A nossa narrativa é única, intransferível e por isso ressoa de uma forma que nenhuma palestra ou sermão pode alcançar, tocando em pontos que a lógica, por si só, não alcançaria. Muitas vezes, a ideia de testificar nos faz pensar em pregações formais ou debates teológicos, mas, na verdade, é muito mais simples do que isso. É sobre contar o que aconteceu conosco. É explicar como a fé nos ajudou a superar um momento difícil, como preencheu um vazio interior, como trouxe paz em meio à confusão, ou como transformou a nossa perspectiva de vida, dando-lhe um novo propósito. Nós podemos falar sobre a nossa jornada de antes e depois, os desafios que enfrentamos e como a graça divina nos amparou em cada passo. Essas histórias são universais em seus temas de luta, esperança e redenção, e por isso têm o poder de conectar pessoas em níveis profundos. É fundamental que nós compartilhemos nossas experiências de transformação e de encontro com o Criador de maneira autêntica e vulnerável. Não precisamos ser perfeitos ou ter todas as respostas. A beleza está na nossa imperfeição e na forma como a graça divina se manifestou nela. Quando revelamos as nossas fragilidades e como fomos sustentados por uma força maior, abrimos um espaço para que outros se identifiquem e se sintam seguros para explorar a própria fé, percebendo que não estão sozinhos em suas buscas. Nós podemos começar com pequenas conversas, um relato breve em um momento oportuno, ou até mesmo por escrito, em um post ou mensagem. O importante é permitir que a nossa história seja ouvida, pois ela tem o poder de iluminar o caminho para alguém que busca um sentido ou uma solução para suas próprias inquietações, oferecendo uma ponte de conexão genuína. Convidamos a cada um de vocês a compartilhar suas próprias histórias e experiências nos comentários. Que a sua vivência sirva de inspiração e encorajamento para toda a nossa comunidade. O poder da nossa história reside em sua capacidade de criar conexões. Contudo, essa conexão se aprofunda e se torna verdadeiramente significativa quando a acompanhamos de empatia. Partilhar a fé não é sobre impor convicções, mas sobre construir pontes, e para isso precisamos caminhar na direção do outro com compreensão e respeito. Reconhecer as dúvidas e questionamentos alheios, mesmo que não os partilhemos, é um ato de profundo amor e sabedoria. As pessoas têm suas próprias jornadas, suas próprias experiências de vida e, muitas vezes, suas próprias dores e desilusões que moldam suas perspectivas. Para iniciar conversas sobre fé de forma natural e respeitosa, nós podemos começar cultivando a curiosidade genuína. Em vez de esperar uma oportunidade para falar sobre o divino, que tal perguntar sobre a vida da pessoa, suas preocupações, seus valores? As conversas sobre o propósito, o sofrimento, a esperança ou o sentido da vida surgem naturalmente em muitos contextos cotidianos.
Quando esses momentos aparecerem, nós podemos expressar nossas perspectivas de forma humilde e sem imposição. Aqui estão algumas dicas práticas. Comece ouvindo mais do que falando. Faça perguntas abertas, que permitam à pessoa expressar-se livremente. Por exemplo, em vez de "você acredita em Deus?", tente "o que você pensa sobre espiritualidade?" ou "houve algo em sua vida que o fez refletir sobre questões maiores?". Compartilhe um pequeno fragmento da sua história que se relacione com o que a pessoa está dizendo, sem desviar o foco dela. Use linguagem acessível. Evite jargões religiosos que podem alienar. Lembre-se, o objetivo não é ganhar um debate, mas semear a esperança e, acima de tudo, mostrar que a fé é relevante e acessível. A empatia nos permite ver o outro como um ser humano valioso, a ser amado e compreendido. Nesse espaço de acolhimento, as sementes da fé encontram solo fértil para brotar. Mesmo com as melhores intenções, com empatia e com uma história pessoal poderosa, nem todas as conversas sobre fé terminarão com um abraço e uma aceitação imediata. A realidade é que a rejeição e o ridículo são possibilidades, e precisamos estar preparados para enfrentá-los com graça e resiliência. É natural sentir um impacto quando a nossa mensagem não é bem recebida, especialmente quando ela vem de um lugar tão íntimo como a nossa fé. Lembro-me de uma vez que, após compartilhar minha crença com um grupo de colegas, fui alvo de piadas e comentários depreciativos por semanas. Senti-me tolo, exposto, e a vontade de nunca mais tocar no assunto foi enorme. Houve momentos em que a frustração me fez questionar se valia a pena. Essa experiência foi difícil, mas me ensinou a não levar a rejeição para o lado pessoal. É crucial compreender que a resposta de alguém à sua mensagem ou à sua fé não é um reflexo do seu valor como pessoa, nem da verdade daquilo em que você acredita. A rejeição frequentemente vem de medos, preconceitos ou experiências passadas da outra pessoa, e não tem nada a ver com quem nós somos ou com a autenticidade da nossa crença. Algumas pessoas simplesmente não estão abertas a ouvir naquele momento, e isso é um direito delas. Não é um fracasso nosso, mas apenas uma etapa no caminho da comunicação. A resiliência se manifesta em nossa capacidade de nos recuperarmos dessas interações e de continuarmos a semear, mesmo que algumas sementes caiam em terreno pedregoso. Permaneçamos firmes, lembrando que o nosso papel é compartilhar com amor e paciência, deixando os resultados nas mãos do divino. O importante é a nossa obediência em expressar, e não a aceitação universal. A nossa fé e valor não diminuem um ápice diante de um não. Depois de entender que a rejeição não nos define e que a resiliência é uma graça, percebemos que não precisamos trilhar esse caminho sozinhos. A jornada de expressar a nossa convicção se fortalece imensamente quando estamos inseridos em uma comunidade de fé. Buscar o apoio e o encorajamento de irmãos e irmãs na fé é mais do que um conforto. É uma estratégia essencial. Assim como um atleta precisa de sua equipe ou um estudante de um grupo de estudo, nós precisamos de um ambiente onde a nossa fé seja nutrida, compreendida e celebrada. Nesse espaço de união, a força do discipulado e da mentoria se revela poderosa. Ter alguém mais experiente para guiar, para compartilhar suas próprias vitórias e desafios, oferece um roteiro valioso. O discipulado nos permite crescer no conhecimento e na prática da fé, enquanto a mentoria nos dá a sabedoria aplicada ao dia a dia. Eles nos ajudam a refinar nossas abordagens, a compreender melhor as Escrituras e a desenvolver a ousadia necessária para falar. Podemos aprender com as experiências de outros, recebendo conselhos práticos e sendo edificados pela fé alheia. Incentivamos você a procurar ativamente esses grupos. Participe de estudos bíblicos em sua congregação,
Junte-se a células ou pequenos grupos de comunhão. Conecte-se com outros que partilham o mesmo desejo de dar voz à sua fé. Nós podemos orar uns pelos outros, partilhar as nossas apreensões e as nossas conquistas e celebrar cada passo de coragem. É nesse convívio que somos lembrados de que somos parte de algo maior, que nossos temores são compartilhados e que a ajuda está sempre ao nosso alcance. A comunidade oferece um porto seguro, onde somos encorajados a persistir, a aprender e a nos levantar, mesmo quando vacilamos. É a voz coletiva que sussurra: você consegue, nós estamos com você. Reconhecer a importância da comunidade é um grande passo, mas é fundamental entender que a superação do receio de expressar a nossa convicção é um processo contínuo. Não existe um ponto final, um momento em que, de repente, todo o temor desaparece para sempre. A nossa caminhada com o divino é de constante evolução, e com ela, a nossa capacidade de testemunhar também cresce. Haverá dias em que a ousadia fluirá com naturalidade, e outros em que a apreensão tentará nos dominar novamente. Isso é absolutamente normal. A batalha contra o silêncio, então, exige perseverança. Significa persistir mesmo quando as palavras parecem faltar, mesmo após uma interação menos bem-sucedida ou quando a voz do receio volta a sussurrar. A cada pequena vitória, nós construímos confiança. A cada desafio superado, a nossa resiliência se aprofunda. O importante não é a ausência total do medo, mas sim a nossa decisão de não permitir que ele nos paralise. É dar um passo à frente, mesmo com as pernas tremendo. O crescimento espiritual é inseparável dessa perseverança. Quanto mais nos aproximamos do Criador, mais a sua força e o seu amor preenchem o nosso ser, diminuindo a influência dos receios humanos. Isso acontece através da oração constante, do estudo das Escrituras, da prática da fé no dia a dia e da comunhão com outros crentes. Cada um desses elementos contribui para uma base sólida que nos permite avançar. A cada vez que escolhemos falar, mesmo com um frio na barriga, estamos exercitando um músculo espiritual que se fortalece. Lembremos-nos, sentir receio faz parte da condição humana, mas escolher agir apesar dele é um ato de fé e coragem. O processo é de progresso, não de perfeição. Chegamos ao fim de nossa reflexão sobre como vencer o receio de expressar a fé. Percorremos um caminho que nos levou a desvendar as raízes dos nossos temores, a encontrar encorajamento nas promessas divinas e nos exemplos de coragem, a nos munir do conhecimento e da oração e a compreender o poder da nossa história e da empatia. Aprendemos sobre a inevitabilidade da rejeição e a importância da resiliência e a vitalidade da comunidade de fé. O desafio de falar sobre a nossa crença é real, mas as ferramentas para superá-lo estão ao nosso alcance. Cada passo dado, cada palavra dita com autenticidade e amor é um ato de fé que pode transformar vidas, inclusive a sua própria. Não espere pela coragem perfeita, ela vem na ação. Comece com pequenos atos, em conversas cotidianas, com pessoas que você conhece e confia. O que realmente importa é a sua disponibilidade em ser um instrumento de luz e esperança. Agora é hora de colocar tudo isso em prática. Deixe que a sua vida se torne um testemunho contínuo da transformação que o divino operou em você. Permita que a sua voz se erga, não para julgar, mas para amar, para compartilhar e para convidar. Lembre-se e repita com convicção, internalizando esta verdade poderosa. Com a força de Cristo, minha fé se torna testemunho vivo. Deixe que estas palavras ressoem em seu espírito, impulsionando-o a viver uma fé ativa e expressiva. Que a sua experiência e as suas dúvidas se tornem parte de uma comunidade de apoio. Por isso, convidamos você a compartilhar nos comentários. Que o seu testemunho inspire e que a sua jornada seja abençoada.